Iniciando então mais um dia dos nossos estudos. Hoje é sexta-feira, o nosso estudo é do livro Agenda Cristã. O texto que nós vamos estudar é o texto número 16, algumas definições. Sempre que nós estudamos sobre valores, sobre virtudes e tantos outros temas, que principalmente são abordados dentro dos estudos dos evangelhos, é importante que nós compreendamos exatamente as definições de cada termo, de cada expressão, para que a gente saiba exatamente para qual direção nós estamos seguindo. Quando nós falamos sobre aquelas grandes transformações que nós precisamos promover em nós, para chegarmos nessa condição de elevação espiritual, numa melhor condição de elevação espiritual, os Espíritos falam muito sobre o autoconhecimento e, consequentemente, a chamada reforma íntima, a transformação pessoal de cada um. Mas antes da gente fazer esse trabalho, há a necessidade de nós compreendermos exatamente o significado de cada virtude, a forma como ela se aplica, como ela é vista na prática. Então nós precisamos primeiro ter uma boa formação teórica, claro, sem demora para fazer com que se torne uma prática, para que de fato nós consigamos caminhar em direção a esse objetivo mais elevado com efetividade. Porque do contrário, nós vamos fazer uma comparação mais ou menos daquela que é o engenheiro, o arquiteto que projeta uma construção, comparado com aquele que faz aquele puxadinho no fundo do quintal de casa, ou então faz aquela construção na laje, sem nenhum tipo de formação técnica. Ele vai tentando fazer, claro, com boa vontade, dentro dos recursos de que ele dispõe, mas certamente vai correr o risco de ter algum problema na sua estrutura, já que falta para ele a fundamentação para usar os materiais corretos dentro de um projeto já elaborado. Então, do contrário, se nós não tivermos esse conhecimento, nós sempre vamos trabalhar no improviso. A gente faz as coisas achando que é do jeito certo, torcendo para que tenha um bom resultado. Quando nós temos, então, esse entendimento dessas virtudes, a exemplificação dela, que nós podemos identificar naqueles que são capazes de vivenciá-la, encontrarmos também, além das próprias virtudes, encontrarmos também as definições das imperfeições. Nós já chegamos a fazer uma comparação, chegamos a fazer um estudo comparativo, colocando quais são as virtudes em oposição às imperfeições, como por exemplo, orgulho e humildade, egoísmo e generosidade, agressividade, passividade ou pacificação. Enfim, fizemos uma comparação, e a partir dessa comparação a gente começou então a desenvolver aquele raciocínio, bom dia, abraço, a desenvolver aquele raciocínio para fazermos aquela escala, aqueles passos que vão nos ajudar no nosso desenvolvimento, na nossa transformação. Então, inicialmente, todos nós queremos alcançar essa condição de pessoas de bem. Antes de chegarmos nessa condição, nós precisamos inicialmente entender exatamente o que tem de errado em nós. Para que nós consigamos entender o que tem de errado em nós, nós precisamos, antes disso, saber o que é exatamente aquilo que é bom e aquilo que é mal na nossa vida, aqui no mundo material, para nós aqui do mundo material, mas essa é uma definição que serve para qualquer criatura, seja ela encarnada ou desencarnada. O que é o certo, o que é o errado, o que é o bom, o que é o mal. Se eu faço alguma coisa
Se eu tomo uma atitude, essa atitude vai me trazer uma determinada consequência, consequência positiva ou negativa. Então nós começamos a moldar as nossas ações a partir dessas definições. Então eu começo a entender, e desse entendimento eu passo a fazer uma autoavaliação. Eu começo a buscar dentro de mim aquilo que existe de bom e de existe de ruim ainda no meu comportamento, no meu modo de pensar, e certamente nós já conseguimos encontrar muitas imperfeições, mas ao mesmo tempo também conseguimos encontrar muitas virtudes. Basta a gente pensar, por exemplo, numa situação muito comum do nosso dia a dia, quando nós começamos a reclamar de alguém, a falar mal de alguém, a criticar alguém. Nos nossos tempos de hoje, nós somos constantemente estimulados por comportamentos alheios a essas situações de crítica. Vemos no ambiente social, no ambiente familiar, no ambiente político, no ambiente mundial, de um modo geral. Então nós vemos as pessoas e começamos a apontar porque ele não presta, porque ele é corrupto, porque ele fez isso de errado, fez aquilo tudo. Esse tipo de comportamento simples já desperta na nossa consciência um alerta quando nós, através dos estudos dessas virtudes e dessas imperfeições, nós falamos sobre o julgamento e o auto-julgamento, sobre o perdão e também sobre a compreensão, a tolerância, a paciência. Todas essas virtudes começam então a entrar em estado de alerta a partir desse comportamento que nós temos, que é um comportamento, digamos, que é habitual. A ideia da fofoca, a ideia da crítica, a ideia até mesmo da maledicência, de criar situações negativas para constranger alguém, isso é algo que acontece o tempo todo no meio em que nós vivemos. Mas nós só conseguimos identificar isso que nós fazemos quando nós temos parâmetros para fazer uma comparação. Uma situação que é bastante comum, que nós percebemos, é quando nós convivemos com pessoas que, por exemplo, não são espíritas. Conviver com espíritas já é uma coisa complicada, né? Porque pelo fato de nós já termos esse entendimento, parece que a crítica fica muito mais ostensiva, né? Mas quando nós convivemos com pessoas que não são do meio, que não tem nenhum tipo de compromisso moral, que não tem nenhuma pretensão de modificar o seu comportamento, vive no meio dos seus vícios, no meio das suas imperfeições, no meio dos seus hábitos negativos. Então, no ambiente de trabalho, no ambiente social, na própria família, né, dentro de casa, nos locais que nós frequentamos, nós encontramos pessoas que são arrogantes, pessoas que são críticas, pessoas que são extremamente agressivas nos seus comentários, muitas vezes até nas suas atitudes. E isso nos choca, exatamente porque nós temos essa proposta de modificar o nosso comportamento, de moderar o nosso comportamento, de manter o equilíbrio, manter a serenidade. Exatamente porque nós começamos a entender essas virtudes, nós percebemos então que aqueles que se comportam dessa forma, não apenas não compreenderam ainda a importância de termos essas definições daquilo que é certo e que é errado, mas também não se comprometeram com essas mudanças. Então primeiro você tem que entender o que é certo e o que é errado. Depois você identificar em si mesmo aquilo que existe de certo e de errado. E depois começar a trabalhar para corrigir as imperfeições e fortalecer cada vez mais as virtudes. E nós encontramos no nosso meio, né, no nosso meio de vivência, pessoas que simplesmente não têm qualquer tipo de compromisso com essas mudanças. Então faz parte, na verdade, de um processo em que cada um vai tendo que primeiro entender, depois ele desejar fazer e depois fazer com que entre em prática. Então nós que temos essa proposta, muitas vezes até ainda falhamos bastante, mas pelo menos nós desejamos, né, no nosso coração nós desejamos, na nossa mente isso às vezes não acompanha esse mesmo desejo. Ainda temos ali as nossas fraquezas, as nossas tendências, temos ainda situações que causam para nós bastante resistências para essas mudanças, mas nós estamos aprendendo com essas definições. Por isso o texto de hoje, chamado exatamente Algumas Definições, traz dentro desse campo teórico uma visão sobre alguns tipos de qualidades que nós temos, alguns adjetivos que nós podemos usar e entender o real significado desses adjetivos. Porque aí nós podemos ver, bom, de fato eu me encaixo nessa situação. Ou eu posso dizer, ainda estou distante dessa situação.
mas que eu posso, através de uma renovação, através de uma mudança, alcançar esse status, conquistar esse adjetivo. Então, algumas dessas definições. André Luiz propõe então para nós, aqui na Agenda Cristã, algumas delas. Nós vamos então aqui, são 3, 6, 9, 10 definições. Primeiro ele diz: o benfeitor é aquele que ajuda e passa. Todos nós desejamos ser benfeitores e ao mesmo tempo também, claro, né, por consequência, realizarmos essas benfeitorias. Então, aquele que ajuda e passa. De que modo que nós podemos entender então essa ajuda que nós podemos prestar e depois passar? A ajuda significa a ajuda material, a ajuda moral, é um processo de autodoação, beneficiando aqueles que necessitam, aqueles que estão próximos, aqueles que estão distantes, aqueles que são conhecidos, aqueles que são anônimos, porque a ajuda, que ela nada mais é do que parte da própria caridade, ela não procura identificar quem são aqueles que são os merecedores da sua assistência ou não. Ela simplesmente realiza, ela simplesmente faz. E depois passa. Significa então que ela não espera a recompensa. Porque nós podemos entender o que é exatamente essa ajuda, né? André colocou embaixo para nós também que a forma como ela é realizada através do silêncio, porque há aqueles, por exemplo, aqueles não, nós muitas vezes caímos nessa fraqueza de nós fazermos a ajuda, mas queremos que as pessoas percebam que nós estamos ajudando. Queremos dizer assim: olha para mim, porque eu estou fazendo isso, olha como eu sou importante, olha como eu sou caridoso. Então nós temos o nosso ego ainda, que é, sem dúvida nenhuma, um adversário muito potente que nós temos para combater dentro de nós, para tentar fazer com que essa ajuda se transforme numa assistência verdadeira e não numa forma de constrangimento. Quando nós estudamos sobre caridade, nós vimos que muitas vezes a caridade, dependendo da forma como ela é realizada, ela é muito mais constrangedora do que assistencial. Sem dúvida nenhuma, alivia a dor física que aquela pessoa tem, aquela sua necessidade imediata, mas provoca uma dor moral que não havia necessidade de ter sido criada. E isso acontece simplesmente por causa de um comportamento que nós temos, pela forma como nós realizamos. E depois passa, como diz aqui André Luiz, nessa definição. É aquele que resolveu o problema, segue o caminho e procura outras oportunidades. Se por acaso vem o agradecimento, que esse agradecimento chega para nós como um estímulo e não como algo que alimenta o nosso próprio ego. E se esse agradecimento não vier também, nós seguimos em frente, porque o nosso compromisso foi cumprido. E muitas vezes aquele que recebeu assistência nem sempre compreende que recebeu uma assistência. Ou percebe a assistência, mas de acordo com as experiências que ele vivenciou, pelo endurecimento do seu coração, pelas dificuldades que já foram enfrentadas, ele não consegue repassar, não consegue agradecer por aquilo que ele recebeu. Mas para aquele que é o benfeitor, isso não faz diferença. É aquele que trabalha, que segue, busca outras oportunidades e deixa no coração daquele que recebeu a semente desse amor que o benfeitor aprendeu. Então é assim que a gente vai compreendendo essa primeira definição. E nós começamos a fazer uma varredura, né, no ambiente onde nós vivemos, na filosofia que nós abraçamos. Quem seriam de fato esses representantes, esses benfeitores que trazem para nós esses grandes exemplos? Nós temos aqueles que estão encarnados, aqueles que estão desencarnados, sejam espíritas ou não espíritas, nós encontramos benfeitores em todos os lugares, porque ser benfeitor não é uma questão de rótulo religioso ou rótulo filosófico, ele é simplesmente uma questão de valores que uma pessoa tem, que eventualmente ela utiliza aquela escola para aperfeiçoar os seus conhecimentos, mas existe dentro de si mesmo
esses valores. Então nós vamos encontrar entre encarnados, desencarnados, espíritas e não espíritas. Esses são então os grandes exemplos, os grandes representantes. E aí então nós fazemos a comparação. Aonde nós nos encontramos então, em que distância nós nos encontramos dessa realidade. Se estamos muito perto, é hora de aperfeiçoar cada vez mais. Se nós estamos distante, é hora de empreendermos maiores esforços para chegarmos simplesmente nessa condição de benfeitor, que é, sem dúvida nenhuma, uma das mais difíceis, não tenhamos dúvida disso. Né? Bom dia, André, bom dia, Elcio. Porque trabalhar com a caridade no seu sentido mais puro é um dos maiores desafios que o indivíduo acaba enfrentando, acaba vivenciando. Porque a caridade é aquela que ela traz o amor no seu sentido mais puro, é o amor que se manifesta da forma mais ostensiva, é o amor universal, é o amor não tendencioso, né? Não cheguei a acompanhar, Tico Teco. Depois escreve para nós aí que a gente comenta. Né? Então, nós vemos assim que essa primeira definição ela é extremamente difícil. E se nós estamos já pelo menos encaminhados nessa direção, sem dúvida já é para nós uma grande conquista. Depois nós temos aqui a segunda definição. O amigo é aquele que ampara em silêncio. A mesma ideia que nós temos também da amizade, ela é algo que ainda é para nós, né, um outro desafio de entendimento. Porque a amizade para nós ela está muito ligada com afinidades. A partir do momento em que essa afinidade deixa de existir, né, tendo ali um objeto exterior, que é ali que desperta em nós o interesse comum, a amizade deixa de existir. Então, na verdade, nós falamos ali de uma afinidade muito mais profunda do que simplesmente um interesse exterior. E nós vemos também que esse sentimento ele se torna muito mais presente, se torna muito mais palpável, muito mais verdadeiro, no momento em que realmente há necessidade desse apoio, desse amparo. Aqui pela definição, que diz para nós que é aquele que ampara em silêncio, esse amparo silencioso, ele trata exatamente, ele acrescenta, ele agrega outros valores, como o respeito, a consideração, a própria a solicitude, ele traz para nós também a autodoação, a renúncia, a parceria. Então ele traz ali uma série de valores que vão então se agregando simplesmente naquele momento em que há necessidade do amparo. Porque a amizade, sem dúvida nenhuma, ela é percebida, claro, né, na vida de todo mundo, naqueles momentos de grandes prazeres, naquele momento de grandes alegrias, né, mas no momento da maior dificuldade, da maior necessidade, é que nós encontramos então esses valores se manifestando. Acrescentando também o próprio sentimento de confiança. Então, tudo isso são valores, são sentimentos, ou seja, é um tipo de relação que vai sendo construído durante muito tempo. Porque aos poucos que essa relação vai se aprofundando, não é algo superficial. Então, claro que nós podemos contar na nossa vida, né, quem foram os nossos amigos. Nós tivemos amigos na infância, tivemos amigos no trabalho, tivemos amigos dentro da família, amigos nas nossas relações. Mas aí então nós perguntamos, né, quais são aqueles que realmente deixaram suas marcas? Porque, obviamente, nós temos ali cada um seguindo o seu próprio caminho, e nós temos as fases nas nossas vidas, né, e durante essas fases nós compartilhamos aqueles momentos com essas pessoas, e eventualmente cada um depois segue um caminho diferente. Então tivemos aqueles amigos do passado, que temos saudades daquela época, temos ali boas lembranças das relações que tivemos, e então cada um seguiu para uma certa direção, vivendo suas vidas, mas mantivemos então aquelas lembranças, aqueles sentimentos do passado. Mas nós vemos que isso então foi sendo construído, foi mantido com o passar do tempo. Há as decepções, há as frustrações, mas certamente o que supera dentro desse sentimento é exatamente esse amor, esse perdão que vai muito além das nossas próprias imperfeições. A Angelina colocou: as pessoas estão carentes de criaturas que as escutem, apenas ouvir, sem propagar o que ouviu.
Para nós hoje, Angelina, a gente percebe que os sentimentos que as pessoas têm dentro delas, diante das dificuldades que vão enfrentando, são sentimentos muito intensos, e ao mesmo tempo também são sentimentos que são bastante delicados. Então, saber ouvir, saber auxiliar, respeitando principalmente aquele que passa por essa situação de dificuldade, é algo que se torna, a impressão que nós temos hoje, cada vez mais raro. Não é algo que nós encontramos com facilidade. O mundo hoje está muito dinâmico, nós estamos, eu sempre comento isso com vocês, nós estamos sendo constantemente estimulados na nossa vida, sendo provocados, e eventualmente nós, infelizmente, cedemos a essas provocações. E então nós vamos nos distanciando umas das outras, exatamente porque não se tem essa compreensão, não se tem essa tolerância. Então nós estamos exigindo muito daquelas pessoas que estão próximas, exigindo essas virtudes todas, e nem sempre conseguimos devolver as virtudes. O que é muito natural nos nossos tempos de hoje, porque nós esperamos que os sacrifícios sejam feitos em nosso benefício, mas nem sempre conseguimos nos sacrificar em benefício dos outros. Isso acontece dentro da amizade, isso acontece dentro do próprio campo da caridade, como nós comentamos há pouco. O Brás colocou ontem, batendo um papo com moradores de rua, viu o outro lado da moeda, Depois você comenta sobre isso, Brás, para entender exatamente essa experiência que você vivenciou, porque certamente é algo que foge, da nossa, beleza, André? Que foge, da nossa vida comum. Ouvirmos exatamente os detalhes das experiências dessas pessoas. Então, certamente tem coisa muito bacana para aprender. Bacana no sentido de despertamento em nós. Mas certamente é algo muito doloroso para essas pessoas, não tenhamos dúvida nenhuma. O próximo que nós temos, o companheiro. Muitas vezes o amigo se reflete também como companheiro. Companheiro é o que colabora sem constranger. Então o companheiro é aquele que ombreia, que é conosco, para nos ajudar no desenvolvimento dos projetos que nós temos, das tarefas que nós realizamos. A origem da palavra companheiro, ela vem de compane. Compane significa com o pão, ou seja, é aquele que se senta à mesa conosco dividindo o mesmo pão. Então, daí nós lembramos então que aquele que divide conosco essa refeição é o mesmo que divide conosco as mesmas tarefas. E aí ele acaba, Brasil, a gente acaba se surpreendendo, eu também fiquei surpreso quando eu vi a origem dessas palavras. E aí então, da mesma forma que nós temos a amizade, que é aquele que moralmente participa da nossa vida, afetivamente participa da nossa vida, nós temos também aquele que nos ajuda no desenvolvimento das nossas tarefas, assim como também nós ajudamos no desenvolvimento dessas tarefas. Então também é uma definição muito profunda, mostrando que nessa relação, tanto de amigo como de companheiro, depende realmente do desenvolvimento de valores que são muito nobres. Desses valores, por exemplo, que nós comentamos, de respeito, de compreensão, de confiança, de parceria. Nós vemos isso inclusive na busca que se tem dentro das próprias relações matrimoniais, em que infelizmente parece que existe uma dificuldade muito grande de entendermos a profundidade desse sentimento, onde nós temos casais, por exemplo, que dizem assim: olha, meu melhor amigo é meu marido, ou minha melhor amiga é minha esposa. Então as pessoas estão casadas, mas têm os melhores amigos fora do casamento. É algo que realmente nos surpreende. Porque se as pessoas optam, bom dia, brother. Se as pessoas optam em dividir suas vidas pela vida toda, o projeto de um casamento não é um projeto de uma temporada, é um projeto de uma existência. Construir suas vidas, estruturar sua família. E nós nos perguntamos por que as pessoas têm tanta dificuldade, então, de encontrarem os melhores amigos dentro dos seus próprios lares.
É claro que dentro da relação matrimonial nós entendemos que existem compromissos muito mais profundos e compromissos de ajustes e reajustes muito mais profundos, mas a compreensão inicial deveria ser exatamente essa. Vou buscar, vou tentar desenvolver, vou me esforçar para desenvolver esses melhores sentimentos exatamente para aqueles que serão os nossos parceiros. A amizade, né? Porque nós falamos muito sobre isso, amizade, companheirismo, cumplicidade, parceria, são as virtudes de uma relação dessa natureza. Mas nós acabamos percebendo que da dificuldade que nós temos de fazer com que essas virtudes ou esses títulos realmente sejam válidos nessas relações. Mas enfim, fazemos aquilo que é possível fazer. Buscamos, sem dúvida nenhuma, aqueles com quem nós podemos contar de fato, contar dentro do silêncio da nossa intimidade, ou mesmo conter, né? Ou mesmo contar, né, na participação da nossa vida, de um modo geral. Certamente, brother, bem-vindo. O renovador, algumas definições, é o que se renova para o bem. Então, quem de nós podemos nos considerar renovadores? Aqueles que estão constantemente se renovando para o bem. A nossa proposta, sem dúvida nenhuma, é essa. E certamente nós nos renovamos constantemente. Tanto é assim que nós estamos todos os dias, né, estudando, tendo contato com esses temas, com essas instruções, com esses tantos e tantos esclarecimentos. Nos ajudam, então, a fortalecer cada vez mais esses nossos valores e principalmente as nossas convicções. Porque é o que nós desejamos, né? Nós pensamos sempre o plano espiritual, que chega para nós nos planos mais elevados, que temos ali os espíritos mais elevados, os espíritos mais desenvolvidos, e é aquilo que nós queremos ser. Mas para chegarmos nessa condição, há a necessidade dessa renovação, dessa mudança, dessa transformação. Então, sem dúvida, se nós temos como propósito, nós temos também a própria proposta renovadora. Agora, o que nós temos que observar nesse processo é exatamente com qual velocidade essa renovação se desenvolve e qual é exatamente o esforço que nós investimos nessa transformação. Os Espíritos dizem para nós, né, que quanto maior o esforço, melhor será o resultado. E esse esforço não é um esforço físico. Nós lembramos sempre que é muito mais um esforço moral. É o esforço de suportar as dificuldades, suportar as diferenças, tolerar as dificuldades. Então, toda essa renovação depende exatamente desses esforços para essas mudanças, para nos prepararmos para esse bem que nós podemos realizar. Se inicialmente nós falamos dos benfeitores, que é o que ajuda e passa, só conseguiremos chegar nessa condição de benfeitores se conseguirmos nos renovar para esse trabalho. Temos a outra definição, o forte. É o que sabe esperar no trabalho pacífico. Força para nós, no nosso mundo de hoje, ele está muito relacionado com o físico, com a violência. E eu me lembro daquela música da Legião Urbana, que fala que disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza. Então aquele que demonstra compaixão e se coloca, né, na condição de fortaleza, é aquele que vai contra o entendimento da maioria. Porque, mais uma vez, o poder hoje, ele se dá através dos recursos que a pessoa tem, ou da força física que ela demonstra, ou até mesmo da força moral, ou até mesmo de uma força imoral. Porque às vezes a agressividade verbal daquela pessoa mostra exatamente a capacidade que ela tem de subjugar os outros, sem necessariamente usar a força física. Mas quando nós começamos a conhecer o plano espiritual e perceber que os espíritos mais elevados são aqueles que são os mais pacíficos, são aqueles que são os mais compreensivos, aqueles que se compadecem dos outros, capazes de se doar, capazes de auxiliar, é ali que nós encontramos a verdadeira força. Então, forte é aquele que sabe esperar no trabalho pacífico. Esse trabalho pacífico, inicialmente, é um trabalho constante e trabalho realizado de uma forma pacífica, para não apenas na forma como ele é realizado,
Barbosa, bom dia. Não apenas na forma como ele é realizado, mas no resultado que ele propõe. E o que nós vemos hoje no nosso mundo, infelizmente, né, é um caminho exatamente contrário. E é por isso que nós pensamos, nós queremos tanto que o mundo seja melhor, que o mundo seja pacífico, que o mundo seja permeado de amor entre as pessoas, mas por que isso não acontece? Porque a forma como as coisas estão se resolvendo é uma forma equivocada. Nós temos ali a violência, temos ali o individualismo, o egoísmo das pessoas. E aí, então, a forma como nós estamos tentando resolver esse problema é exatamente contra-atacar com forças da mesma natureza. E nós entramos, então, naquela definição física que diz que a ação e reação. Exatamente, Miriam, foi o que eu comentei com vocês na introdução desse nosso estudo. Pelo fato de nós não termos as definições claras e não compreendemos também os resultados que essas ações que nós empreendemos traz para todos nós, cada um faz do seu próprio jeito. Então nós vamos, então, tentando improvisar para fazer com que a coisa aconteça do jeito certo. Só que nesse caso, dentro do campo moral, dentro do campo evolutivo, muitas vezes nós damos um passo à frente e 2 passos atrás para poder resolver. E não é à toa que hoje, na nossa vida, aqui como espíritos encarnados, nós percebemos que nós estamos vivendo hoje não para um desenvolvimento olhando para frente, vamos dizer assim, mas nós estamos trabalhando, tentando nos desenvolver, olhando para trás, resolvendo todas as pendências. Então nós perdemos muito mais tempo resolvendo os problemas do passado do que criando situações positivas para o futuro. E isso tudo porque nós estamos simplesmente agindo pelo nosso próprio instinto. Cada um fazendo do seu jeito, cada um achando que a sua posição é a mais correta da do outro. Então nós percebemos que no nosso mundo hoje nós não temos ali aquele sentimento de companheirismo, mas nós temos exatamente a ideia da adversidade ou dos adversários. Estamos constantemente nos enfrentando como se fôssemos de fato adversários, muitas vezes até de uma forma bastante agressiva, como foi colocado pelo brother lá na Síria. Vimos ali pessoas que estão matando, pessoas que estão morrendo, e nós ficamos pensando quando que o mundo vai se tornar um mundo melhor. Quando as pessoas tiverem realmente essa fortaleza moral, saindo dessa violência física. Quando nós mudarmos esse entendimento a respeito do egoísmo que ainda existe em nós. A Paty colocou ontem, meu genro e minha filha estavam indignados com os chefes deles, né, que grita e humilha os funcionários na frente de todos, e o pior, por qualquer coisa. Né? A fortaleza exatamente está ali, Paty, a reação deles diante desse destempero, desse irmão que infelizmente não entendeu o seu objetivo, a sua função. Porque você pode neutralizar isso com um comportamento pacífico. A gente lembra daquela passagem de Jesus no Evangelho, quando ele é agredido no rosto e ele simplesmente pergunta: por que me bates? Então a ideia de dar a outra face, que não é o dar a outra face de você se submeter àquilo, mas de você dar uma resposta positiva para aquilo que aconteceu, isso se encontra a grande fortaleza, a fortaleza. Porque, de um modo geral, as pessoas respondem com outra violência. Então nós ficamos perguntando, quer dizer então que o forte tem que responder com força porque ele é agredido. Então nós vemos então esse grande duelo, que é interminável. Então, na verdade, o nosso grande comportamento é a sabedoria, é a passividade, simplesmente não ceder a essa provocação, mas agir de uma forma equilibrada. Exatamente, né? Lembrar que os agressores são doentes. Então, e precisam ser tratados. Assim como alguém que chega no hospital, ele trazendo uma doença, muitas vezes ele simplesmente é examinado, toma ali um remédio de algumas gotas, ou outras vezes ele vai para o centro cirúrgico. Então, na verdade, todo o tratamento que uma pessoa dessa natureza precisa é um tratamento que, embora algumas vezes seja bastante dolorido, tem um objetivo maior que é a cura, e não simplesmente a punição. Mas para que nós possamos agir dessa forma, precisamos ter esse entendimento. Por isso, algumas definições, que é o título do nosso estudo, traz para nós exatamente essa base teórica
desses valores que nós estamos aprendendo gradualmente, né, através dos estudos do Evangelho, para que isso seja aplicado na nossa vida. Do contrário, nós vamos simplesmente agir pelo instinto. O próximo, acelerando um pouquinho aqui, o esclarecido é aquele que se conhece. No nosso entendimento de hoje, o esclarecimento está muito ligado com a inteligência. E na própria mensagem introdutória que nós utilizamos aqui no nosso estudo, nós vimos ali Emmanuel trazendo para nós, dizendo que o conhecimento que nós desenvolvemos, né, ou seja, aquele exercício intelectual que nós fazemos para aprimorar o nosso conhecimento, muitas vezes ele acaba não tendo muito valor, porque ele não é aplicado da forma adequada, ou ele simplesmente não é permeado de valores, porque ele visa apenas o interesse pessoal. O esclarecido é aquele que se conhece. Então significa que nós desenvolvemos o nosso intelecto para fazer essa definição do que é o certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Desenvolvemos os nossos valores através do exercício, da prática dessas virtudes, e temos por consequência a sabedoria. Então aquele que se conhece, né, aquele que faz aquela varredura interior para encontrar as imperfeições, encontrar as virtudes, saber trabalhar cada um disso, cada elemento desse, diante da vivência que ele tem aqui no nosso mundo pessoal, no nosso mundo físico, mostra exatamente esse grau de esclarecimento que nós temos. Porque ainda a definição que nós temos de esclarecimento está ligado à inteligência que nós temos no mundo. É aquele que tem o diploma, é aquele que tem uma posição na sociedade, é aquele que demonstra grande conhecimento. Mas o verdadeiro esclarecimento, ele parte do interior de cada um de nós, dentro desse universo íntimo moral que nós temos. O corajoso, inicialmente a definição de corajoso para nós, é aquele que enfrenta qualquer perigo. É aquele que sai pelas ruas e começa então a enfrentar todos os desafios, sem medo de correr riscos. É aquele que se expõe a situações de perigo e sai como vitorioso. Na definição que os Espíritos nos trazem através de André Luiz, o corajoso é o que nada teme de si mesmo. E não temer nada de si mesmo traz exatamente aquela segurança que nós temos sobre as nossas escolhas, sobre as nossas ações. Naquela música, novamente, que eu falei para vocês, né, da composição de Renato Russo, disciplina e liberdade. Essa disciplina, dizer que a disciplina é liberdade, para mim ela tem um sentido extremamente profundo. Porque mostra que eu sou uma pessoa disciplinada e, consequentemente, eu tenho liberdade para fazer escolhas, eu não tenho medo das escolhas que eu faço. E é isso que demonstra para nós essa grande coragem, que é a coragem moral, né, Brás? Então eu sei exatamente aquilo que já é bom e aquilo que é ruim para mim, sei aquilo que é bom e que é ruim para os outros a partir das ações, das minhas atitudes. Então eu tenho coragem de dizer o que eu penso, eu tenho coragem para fazer as coisas que eu faço, porque eu tenho consciência de que tudo aquilo que eu fizer ou de que eu disser não vai levar prejuízo para ninguém, sempre tem uma proposta positiva. Essa é a verdadeira coragem. Porque, mais uma vez, aquele que é negligente nessas situações, né, e nós até já chegamos a falar sobre isso, que nós temos aquelas pessoas que dizem assim, não, eu sou uma pessoa transparente, eu falo o que eu penso. Como se isso fosse uma virtude. Nós já conversamos que de virtuoso não existe nada nisso. A pessoa ser transparente, ela simplesmente mostra o que existe dentro dela. E muitas vezes o que existe dentro dela é o que tem de pior. Mas mesmo assim ela fala o que ela pensa. O corajoso é aquele que age. Coragem é o que nada teme de si mesmo. Monteiro, bom dia. Essa é uma passagem aqui do livro Agenda Cristã, que nós estamos estudando. Então, por isso, esse autoconhecimento, esse equilíbrio, essa força moral que nós temos agora, é o que vai determinar para nós essa coragem. Corajoso não é aquele que agride, aquele que grita, aquele que bate. Esse é um desequilibrado que não entendeu ainda qual é exatamente o seu papel como um espírito. Corajoso é aquele que é capaz de promover o bem e de se autocontrolar. O defensor é o que coopera sem perturbar.
Sermos defensores hoje também é algo bastante complicado, porque pelos impulsos que nós temos hoje, né, e muitas vezes até com esse sentimento de heroísmo, que acaba sendo para nós, exato, Brás, né, esse sincerocídio é o que mais encontramos hoje. Então, a ideia do heroísmo que nós temos hoje é aquele que simplesmente coloca toda a sua força, toda a sua potência para defender aqueles que são os injustiçados. Exatamente, Miriam. Então, o defensor ele é muito diferente de justiceiro. Porque o justiceiro ele não tem compaixão. Ele quer fazer justiça a partir das suas perspectivas. Ele quer fazer a justiça a partir do seu entendimento. E nós encontramos hoje pelo mundo afora muitos justiceiros que levam muito mais destruição, perturbação, do que a paz verdadeiramente. O defensor não é aquele que defende apenas aquele que é o agredido. O defensor também é aquele que defende o agressor. Porque o agressor, estando numa condição de doente, ele precisa também ser defendido de si mesmo. Então o que nós fazemos é punir aquele que é o agressor e defender aquele que é aquele que é o injustiçado, aquele que é o humilhado, o agredido. Então esse defensor ele tem um papel muito mais importante. Ele tem que transformar aquele ambiente tumultuado num ambiente pacífico para todos, inclusive para aquele que é o agressor. O eficiente é aquele que age em benefício de todos. Porque a eficiência para nós, ela inicialmente é uma capacidade que nós temos de realizar um determinado trabalho, cujos frutos inicialmente nós queremos para nós. Ou seja, nós queremos ali, massageando o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, receber então, né, os créditos pelo trabalho bem realizado. E na verdade, né, então nós só fazemos as coisas boas, ou fazemos bem as coisas, quando nós temos ali um benefício para nós. Mesmo que seja apenas um título, um elogio, um agradecimento. E na verdade o eficiente é aquele que age em benefício de todos, é aquele que pensa que não importa qual seja o seu trabalho, ele tem um propósito de beneficiar a coletividade onde ele vive. O motorista eficiente, ele não pensa apenas, né, no seu trajeto, ele pensa naquilo que ele vai provocar por onde ele anda. Então, o bom motorista é aquele que pensa em levar o equilíbrio por onde ele passa, pensando exatamente que todos os outros também desejam esse equilíbrio. O nosso trabalho dentro da nossa profissão, as nossas atitudes, né, as nossas tarefas domésticas até. Certa vez nós fizemos um estudo mostrando que o trabalho doméstico muitas vezes ele não é reconhecido. Então as pessoas fazem mais ou menos, ou fazem pelas obrigações, e na verdade se pensa no resultado. Mas na verdade ele não pensa que o trabalho bem feito é um resultado do seu caráter, e não simplesmente daquilo que ele espera como resultado para os outros. Então o eficiente, quando ele faz um trabalho em benefício de todos, na verdade ele está mostrando a sua própria eficiência, que vai muito além dos seus interesses pessoais. E finalmente, o trabalho aqui para nós, o vencedor, é aquele que vence a si mesmo. Também, né, falando sobre essa ideia que nós temos no nosso mundo hoje, em que existe a competitividade, existe ali os adversários, existe uma disputa constante por um espaço aqui no nosso mundo hoje. Eu estava até observando, né, que nós vemos que tudo que nós temos hoje, em termos de entretenimento, em termos de esporte, sempre tem essa ideia da competição. Eu via, né, aquele The Voice Kids, onde crianças estão ali participando daquele evento para mostrar quem canta melhor, e aí nós vemos ali uma criança de 10, 12 anos de idade, 13 anos de idade, enfrentando tamanha frustração numa situação em que elas são colocadas para poder mostrar quem é o melhor. E na verdade os Espíritos dizem para nós que essa posição que nós tentamos disputar aqui no nosso mundo hoje é uma posição absolutamente ilusória.
Porque aquilo que nós vencemos aqui, muitas vezes nós perdemos dentro do campo moral. Porque você não está preocupado, né, com o sentimento, com a derrota do outro, você quer ganhar aquilo tudo. Até mesmo um vídeo que nós encontramos, né, na internet, no YouTube, mostra, né, uma corrida é até comovente lembrar dessa cena. É uma corrida com crianças que são portadoras que têm deficiências intelectuais, e aí então elas começaram naquela corrida de 100 metros, crianças com paralisia cerebral, crianças com síndrome de Down e tudo mais, e de repente no meio da corrida uma criança cai. Todas elas param e voltam para socorrer a criança que estava chorando, porque ela precisava de ajuda. Então nós vemos que a inocência, ela acabou se mostrando exatamente naqueles que não têm essa percepção de competitividade que o nosso mundo tem hoje. Quem é o mais forte, quem é o mais rápido, quem é o mais inteligente. Aquele que se isola nessa definição, na verdade ele não se mostra como um vencedor, mas como um perdedor. Porque é aquele que vence sozinho. Né? E todas chegam de mão dadas, né, André? Você se lembra dessa cena? Então mostra exatamente que a ingenuidade, a pureza daquelas crianças mostravam exatamente quem eram os grandes vencedores. É aquele que é capaz de vencer a si mesmo, e vencer a si mesmo no sentido de vencer o seu próprio egoísmo, vencer ali os seus próprios interesses, o seu próprio orgulho, e pensar em todos. Então os Espíritos dizem para nós, para encerrarmos aqui o nosso estudo de hoje, que a felicidade verdadeira, ela não é alcançada no indivíduo. A felicidade verdadeira, ela é alcançada quando o indivíduo que é feliz consegue fazer com que os outros sejam felizes. A ideia que nós temos hoje é que as pessoas serão salvas se elas acreditarem em Deus. Você só será salvo se você estender a mão para alguém e conseguir também salvá-lo, porque você sozinho como salvo, você não significa nada. Você como forte sozinho não significa nada, como vencedor sozinho não significa nada. Então, essa 10ª definição, o vencedor é aquele que vence a si mesmo. E vencendo a si mesmo, ele consegue então transmitir para todos aqueles que estão próximos do ambiente onde ele está, né, o mesmo sentimento de conquista, o mesmo sentimento de vencer. A Angelina colocou, né, aprender a perder e a ganhar, que é muito importante para o aprendizado, né, não é passado. Né, e o detalhe, Angelina, porque quando você aprende também a ganhar ou a perder, ele acaba sendo praticamente um remédio, né, um tratamento para aquilo que o próprio mundo oferece, porque o mundo hoje, como eu falei para vocês, ainda é tomado por essa competitividade. Você vai no emprego, quem tem vaga, quem não tem, quem vai ser promovido, quem vai ganhar mais, quem vai ganhar menos, quem vai ser reconhecido. Nós vemos hoje a ambição, a ganância, né, esse sentimento de confronto entre as pessoas o tempo todo. Então, na verdade, eu tenho que ensinar as pessoas a ganharem e a perder, porque, na verdade, elas mesmas disputam essa posição. Naquele momento em que nós nos elevarmos e percebemos esse sentimento de fraternidade, de universalidade, em que todos devem ser beneficiados e não apenas individualmente, essa ideia do ganhar e perder simplesmente vai desaparecer. Mas, sem dúvida nenhuma, tudo isso faz parte do nosso aprendizado. Nós temos que aprender algumas vezes de uma forma bastante dolorosa para crescermos espiritualmente. Mas quanto mais rápido nós nos desenvolvermos, mais rapidamente também nós vamos nos distanciar dessa situação tão primitiva que nós ainda vivemos. Então, pessoal, essas são então algumas definições que André Luiz trouxe para nós aqui nesse nosso item número 16. Certamente muita coisa para nós refletirmos, né? Todos esses rótulos, todas essas definições, todos esses adjetivos, né, que nós desejamos conquistar, depende muito de um trabalho íntimo que nós vamos realizar.